Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vaso de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não é de nós. Somos afligidos todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Todos postos em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, e sempre levamos em nosso corpo a morrer. O nosso corpo, o morrer de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregue à morte por causa de Cristo, a fim de que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuem, porém, o mesmo espírito de fé que se refere ao que está escrito. Eu tive fé e por isso falei. Nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus. Juntamente convosco nos colocamos ao lado dele. Tudo isso por causa de vós, para que a graça tenha aumentado no maior número de pessoas. Faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimemos, mesmo se o nosso físico vai se arruinando e o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarretará para nós um volume incomensurável de eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ei, aí eu pergunto assim, você está na igreja? Falando para os que estão na igreja. Está querendo desanimar, está pesando, está difícil, porque servir a Jesus, menino. O povo diz, servir a Jesus é bom, é maravilhoso. Mas vem tanta tribulação, vem. E às vezes a gente nem percebe que nós estamos lutando, né, com as coisas do inimigo. O inimigo, ele não vem nos coloca pra gente uma briga assim, venha pra cá que eu tô armado. Não. O inimigo, ele coloca pessoas para nos testar. E ele vai colocando. Até Padre Cristo postava essa semana no história dele, não solte o cavalo, né? Acho que alguém acompanha o Padre Cristo lá. Não solte o cavalo estava amarrado e tinha, em cima da árvore estava o diabo. E o diabo não querendo soltou o cavalo entrou na roça da pessoa, o cavalo foi comer as plantações, o dono veio e matou o cavalo, o dono do cavalo veio e matou o dono do cavalo, e foi uma briga toda, e o demônio só lá sem fazer nada. E nós que estamos na igreja, às vezes a gente não vê as flechas do inimigo lançadas contra nós. Estou falando os cristãos. E também na família. O demônio não se apresenta para nós. Ele não. Ele coloca uma dificuldadezinha. Esses dias eu acompanhava uma situação de uns irmãos e eles falavam, discutindo uma pequena coisa lá. Não, porque me disseram, porque me foi dito, porque foi aquilo. E começou uma discórdiazinha assim, sabe? Eu observando, minha gente, vocês receberam os elogios e agora não querem receber as pancadas? O demônio está no meio dessa história aí, vocês não estão percebendo, né? Todo mundo calou-se. Quer dizer, na hora que eu estava lá, calou-se, né?
A gente leva uma flechada do inimigo e diz, não, o Erisvaldo falou aqui do fulano de tal, da Maria, da Rutiana. O Erisvaldo falou, você tem certeza? Você viu? Tem prova? Está filmado? Né? Antigamente tem um HD, né? Hoje é o vídeo, né? E aqui São Paulo está falando para nós, nós trazemos o nosso tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós somos limitados, qualquer coisa a gente se quebra. A nossa vida é frágil. Nós somos frágeis. Você sabe como nós somos frágeis? A gente leva um corte. Um pequeno cortezinho, a gente já sente. Aquele lugarzinho do corpo ali vai no cérebro e diz assim, tu senti uma dor lá em canto fulano de tal. E você só sente a dor ali. Você não sente a dor no outro canto, mas o cérebro está dizendo para você, olha, está lá doendo naquele canto. Olha como a perfeição de Deus é. Porque quantas vezes ele levei um corte, não vi, não percebi, está sangrando, não senti. Mas o cérebro, ele diz assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí São Paulo diz assim, se eu pegar o versículo, deixa eu ver aqui, Jesus, porque senão eu me perco todo. Minha Nossa Senhora. Quando você escuta aqui o versículo 1 de 2 Coríntios 4, a pregação sincera, São Paulo fala assim, por isso não desanimemos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitada por todos, procedemos dissimulando o indigno, feito astúcia, não falsificando a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestemos a verdade, assim nos recordaremos a todas a consciência humana diante de Deus. Se o nosso evangelho está valendo, é só para aqueles que procedem com ele está valendo? O Deus deste mundo cega a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é nós mesmos que pregamos, mas é Jesus Cristo, Senhor. Quanto a nós, apresentemos-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, e o mesmo que faz brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. Então a gente não prega a gente mesmo, a gente prega a pessoa de Jesus, né? A gente fala dele, porque ele é quem tem que brilhar. Ele é quem tem que brilhar. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim, servindo a Deus, e a gente muitas vezes serve para aparecer. Sabia disso? Eu quero aparecer. Eu aparecendo tá bom. Porque quem pregou foi eu, quem tem o dom sou eu. Aí São Paulo diz, nós trazemos o tesouro de Cristo em vaso de barro. Nós somos frágeis. Então São João, que foi o grande evangelista, São João aquele que deitou no ombro de Jesus, não é? Porque quando você vai na história judaica, e eu aprendi isso esses dias, por que foi que João deitou no ombro de Jesus? Porque João tinha liberdade. Um escravo não podia chegar no ombro do seu senhor e deitar-se, colocar a cabeça. Mas os amigos de Jesus, os discípulos, naquela história lá, não é, da ceia, o discípulo colocou a cabeça no ombro de Jesus. Mas também teve aquela parte onde o Judas mergulhou o pão ali na comida. O povo judeu até hoje, ele celebra a Páscoa. E no dia que eles celebram a Páscoa, eles pegam pão e mergulham em água com sal, para dizer assim, o que a gente viveu no deserto foi lágrimas, as lágrimas que a gente viveu lá, que o nosso povo passou, não é? A gente está comendo aqui agora. Então eles pegam pão, mergulham com sal para simbolizar. Aquela mesma situação que
O povo judeu pega o pão, mergulha na água com sal. O Judas também pegou o pão e mergulhou lá, no prato. Era a dor da lágrima também, né? E a gente nem entende por que isso. A Bíblia fala e a gente não entende. E eu acho que está faltando muito se pregar mais, né? Se pregar mais. Porque hoje se prega mais uma facilidade por cima assim. Não, olha, Paulo disse, de fato, sabemos que se tendes em nós, morremos, mas o mundo... Então Paulo está falando daquilo. E por que Paulo falou? E por que Jesus falou aquilo? A gente não entende. Por isso que Jesus diz assim. Por isso que tem uma pessoa no Brasil que fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. E por a verdade a pessoa está presa. Mas se estiver preso pela palavra, tá bom. O ruim é se estiver preso pela mentira, né? E nós podemos também correr esse risco de estar preso pela mentira. Nós podemos estar presos em uma inverdade. Porque quando a gente sofre por causa de Jesus Cristo, é como diz São Pedro. São Pedro, ele fala uma palavra, é para torar no meio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Caríssimos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Caríssimos, não estranheis o fogo da aprovação que levamos entre vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar do sofrimento de Cristo. Aí São Paulo chegou aqui e disse assim também: ó, nós também que estamos aqui, com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarretará para nós uma glória. Uma glória. Então, a tribulação é insignificante, e muitas vezes uma tribulação, menino, uma perseguição dói, não dói? Dói demais. Você está ali fazendo bem, alguém diz: não, você está errado, né? Alguém persegue você, fala porque você está fazendo certo. Mas você está fazendo certo, meu irmão. Você não está mentindo, não. Você está falando a verdade, você está com a verdade. E por causa da verdade a gente sofre. É como diz São Paulo: olha, muitos aqui ficaram cegos. Com efeito, eles ficaram cegos. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não decepcionados. Perseguidos, mas não desanimados. Derrubados, mas não aniquilados.